Então, aí é vocês escolhendo o currículo de vocês, como eu coloquei, né, que depende do estágio de carreira que vocês estão no momento. Então, primeiro emprego, para aquela pessoa que às vezes não tem experiência nenhuma, o emprego, estágio. Quem está buscando o primeiro estágio, ou seja, com experiência ou uma vaga júnior. Quem está se aplicando para uma vaga trainee ou é um recém-formado. E para quem está se aplicando a vagas gerenciais. Os modelos lá estão exatamente enumerados, como estão enumerados aqui nesse slide para vocês. E aí, quais são as informações necessárias que precisam constar nesse currículo? A gente vai se ater muito mais ao currículo 1 e 2, né? Porque a gente acredita que aqui, quem esteja participando, são exatamente pessoas que estão nesse estágio de carreira, né? Parte gerencial, acredito que aqui não se aplique. Mas o que cada um tem, né? Vocês vão perceber que tem informações que são comuns a todas, e só vai acrescentando. Porque, claro, à medida que você vai avançando na sua carreira, várias outras informações também são acrescentadas. Então, para cada informação que é acrescentada, a gente tem um campo para isso. A gente precisa, então, exatamente tomar cuidado em relação, né, a informação está contida dentro daquele campo adequado. Então, informações pessoais, e aí a gente vai dizer o que são essas informações pessoais, o objetivo, que pode ser objetivo ou área pretendida, formação acadêmica, idiomas, cursos adicionais e informações adicionais e reconhecimentos. Esse é para o estágio, né, o primeiro emprego. Para o 2, o que diferencia? A gente tem as experiências profissionais, que é o que acrescenta, porque o modelo 2 já é voltado para uma pessoa que já tem, né, experiência profissional, já passou por estágio, ou já passou por emprego mesmo. Quando você vem para o 3, para o modelo 3, o que tem de informação adicional? Já tem sim um resumo das suas qualificações. Por quê? Porque você já tem uma certa bagagem. Então, eu preciso fazer um resumo dessa minha bagagem para que o recrutador, quando bate o olho, ele verifique, pronto, aqui ele está adequado para a minha vaga, né? Então, eu preciso saber os pormenores, que exatamente são as informações mais esmiuçadas. Então, essa é a diferença do 2 para o 3. Quando a gente vai para o modelo 4, já tem também, né, o resumo, já não fez tanta diferença, mas vai sim ser a diferença na quantidade de páginas. Porque para uma pessoa que vai se aplicar a uma vaga gerencial, ele tem que ter um bom know-how, ou seja, uma boa experiência prévia para poder se aplicar a uma vaga gerencial. Então, pensando nisso, vamos às dicas importantes, né? Coloco foto, não coloco? Qual é a letra que eu devo utilizar? Qual é o template que eu devo utilizar? Então, são perguntas que geralmente vocês fazem e que não tem uma receita de bolo. O que a gente pensa aqui é no bom senso, né? Eu sempre costumo fazer a relação de que se a gente vai para a praia, a gente não vai para a praia de terno e gravata, né? Então, a gente vai com uma vestimenta adequada. A mesma coisa, porque as pessoas que são da área de comunicação podem olhar para esse currículo e dizer, poxa, esse currículo não me agrada e não é da minha área. De fato, porque a área de comunicação, ela permite que você seja mais criativo na apresentação das suas informações profissionais, né, em forma de currículo. Então, eles conseguem, né, passear um pouco mais do que para aquelas profissões que são mais clássicas, vamos dizer assim, né, mais formais, como direito, administração, psicologia, enfim. Então, a gente aconselha que sejam utilizados templates mais simples, mais clássicos, sem bordas, né, sem frufrus. Gráficos, imagens e fontes diferenciadas, elas ficam ruins para a leitura do software. Lembra que eu falei com vocês logo lá no início, né, que tem coisas que não são captadas pelo sistema, né, de rastreamento de candidato por conta exatamente disso que é utilizado, né, gráficos, imagens. Então, para ser algo mais uma coisa mais clássica, que seja, assim, lido por esses sistemas, é bom a gente evitar esse tipo de sinais, vamos dizer assim, né? Então, gráficos, imagens e fontes diferenciadas, aquelas fontes caligráficas,
não utilizem, beleza? Então, a fonte da letra, ela precisa ser em Arial ou Times New Roman, ou numa fonte que seja clássica também, porque a gente tem o Calibre, enfim, tem outras fontes que também tem uma facilidade de leitura, e aí não pecar, não escolher aquelas fontes que são mais rebuscadas. Tamanho da fonte, 10 e 11, e o espaçamento entre linhas, 1,2 e 1,5. A gente pensa que o nosso currículo é igual a um trabalho que a gente está fazendo de TCC. Não tem regras, a gente não precisa seguir a regra da BNT, porque se a gente não seguir a regra da BNT, certamente a gente vai ter pontuação perdida. A mesma coisa é o currículo, a gente precisa ter seguir alguns padrões, que é aquilo que é aceitável que é o pedido, vamos dizer assim, para o mercado de trabalho, beleza? Então, quando a gente pensa em fazer nosso currículo, a gente também precisa pensar no pós. Tá, a gente fez nosso currículo, a gente foi chamado, e aí, geralmente, os recrutadores, eles perguntam, além de saber, a gente precisa falar o que a gente tem no currículo, eles também gostam de saber sobre a gente. E aí eu faço essa pergunta: vocês se conhecem? Vocês sabem quais são as habilidades que vocês possuem? Quais são as competências que vocês têm? Vocês sabem? Se não souber, não fiquem desesperados, porque aqui a gente tem a solução para vocês. Então, a gente tem aqui, vocês têm o auxílio aí, pode apontar o QR Code, a câmera do seu celular, o QR Code, já deixa aí aberto, que é exatamente a ferramenta beta. Essa ferramenta beta, que ele faz, você faz testes gratuitos, pertence à companhia de talentos, então você tem a possibilidade de fazer esse teste para se autoconhecer. Então, ao invés de a gente ficar, na hora que é pego de surpresa, porque são perguntas que deixam a gente meio que paralisadas, então a gente já vai com isso daí na ponta da língua, beleza? E é gratuito. Melhor do que isso, só 2 dias, como dizem. Então, vamos lá. Então, continuando. Alguma dúvida por enquanto? Em relação ao que foi dito até agora, Mari? Você que está no chat. Olá, Ludmila. Temos algumas dúvidas, sim, mas vamos deixar mais para o final, porque elas ainda estão surgindo e o conteúdo está ficando sempre mais interessante. Eu peço que todos tenham muita atenção às dicas de Ludmila, porque são preciosas. Então, vamos lá. Então, já tinha falado para vocês, já dado esse spoiler, que o currículo tem que ter, no máximo, uma página e meia, para vocês que são iniciantes. Mas quando a pessoa já tem uma certa bagagem, até 3 páginas é até permitido. Mas vamos fixar que é de no máximo, 1 página e meia, beleza? Foto. Sempre surge essa pergunta. Bota foto, não bota foto? Bem, primeiro ponto, a empresa não pode pedir que você coloque foto no seu currículo. Isso é entendido como discriminatório. Outro ponto, tem pessoas que mesmo assim colocam foto. E aí é um risco, porque às vezes você pode ser eliminado, a pessoa bater o olho da sua foto, não dar aquele match, não gerar aquela empatia, e simplesmente ele descartar o seu currículo pura e simplesmente por conta de uma foto. Então, foto, esqueçam isso da vida de vocês. Não botem foto no currículo, tá certo? CNH, RG, CPF, teste do pezinho, não se coloca. A gente fala isso, mas às vezes também as pessoas se descuidam e colocam. Ainda mais agora com a Lei Geral de Proteção aos Dados, a gente sabe disso, não coloca esses dados pessoais que permitem que, se esses seus dados caírem em mãos erradas, eles podem abrir, você pode ser um laranja, ter firmas abertas com seu nome, por exemplo. Porque principalmente por conta do CPF, que é realmente aquela coisa única, independente de onde você esteja, o CPF é um cadastro único, tá? Então não bota. E-mail pessoal, aí vai uma atenção. Tem gente que cria
né, tem apego ao e-mail pessoal. Eu sempre brinco nessa parte porque é verdade, eu já me deparei com isso. Então tem lá, gatinhamanhosa2019@gmail.com. Não é apropriado, né? A gente precisa, né, criar um e-mail que seja. Você pode até manter esse e-mail para você, não tem problema algum, mas para seus amigos. Para a parte profissional, é interessante que você crie um e-mail profissional. Então, um e-mail sério. Então, exemplo, ludmila.guimarães@gmail.com. Ah, Ludmila, mas às vezes acontece de a gente colocar isso e já ter alguém com esse nome. Então, você coloca, enfim, qual é a sua profissão? Ah, eu vou me formar em design. Então, designer.Ludmila Guimarães, tudo junto, ou então Ludmila G, e aí você vai tendo essas combinações, mas contanto que seja um e-mail que, né, de cunho profissional. Então, nada de apelidos para construir, para utilizar como e-mail profissional, beleza? Pretensão salarial. Isso é uma coisa que geralmente aperta o nosso calo, né? A gente coloca, não coloca, só se for solicitado. Por quê? Cai exatamente na questão da foto. Aí você coloca uma pretensão salarial que é maior do que o que está sendo, né, tá sendo oferecida pela vaga, você termina perdendo a oportunidade. Né? E às vezes é por uma questão, né? Às vezes é por R$100, R$200, mas a pessoa te elimina exatamente por conta dessa diferença. Então, não coloca a pretensão salarial. Algumas áreas, como eu também já tinha dito, exigem que vocês construam um portfólio. Que áreas são essas? Áreas da comunicação. Então, a área de comunicação precisa que vocês tenham o portfólio de vocês feito. Por quê? O portfólio nada mais é do que o que você produziu, o que você já fez, né, para determinados clientes, para que você apresente. Ou seja, você já vai, na verdade, é como se fosse um currículo já com indicação. Porque você vai estar lá dizendo qual é a empresa que você fez, você pode estar referenciando essa empresa, e você pode, inclusive, colocar link, por exemplo, do trabalho que aquela empresa está utilizando que você fez, porque isso, sim, já faz exatamente esse contraponto, né? Já consegue dizer que profissional é esse da comunicação. Ele é bom, ele entrega um material bacana, né? Então, tem uma entrega joia, beleza. Então, é isso daí, você já está meio caminho andado. Então, o portfólio, não deixem de preparar o portfólio de vocês. Então, carta de apresentação hoje em dia está em desuso, mas também no portal de carreiras tem modelo de carta de apresentação, caso vocês desejem, né, e sintam dificuldade, ou se alguma empresa pedir, então você já tem lá o modelo. Referências profissionais. Não se coloca mais referências profissionais, a não ser que você seja solicitado no momento da seleção. Mas no currículo, vocês não colocam. Beleza? E também não se assina mais o currículo. O que é interessante é você colocar, como nota de rodapé, você colocar seu nome completo, como você gosta de chamar. Eu, pelo menos, eu faço isso no meu. E eu coloco a data, porque foi a data que foi atualizado aquele meu documento. Então, é importante você ter essa informação no seu currículo, porque muitas das vezes o seu currículo você entrega hoje. Você não sabe se o recrutador vai ver seu currículo hoje. Ele pode pegar seu currículo daqui a 2, 3 meses. E aí, aquelas informações, para ele não sabe se são de agora, se são de há um tempo atrás. Então, sempre é bom vocês colocarem essa informação na nota de rodapé. Isso aqui, né, acho que a gente está careca de saber, né? Antes da gente ir para uma seleção, a gente fazer uma pesquisa, né, sobre aquela empresa, né, em que nicho do mercado ele está. E a gente acha que é besteira, que não deve fazer, mas sim, porque às vezes, no próprio decorrer da entrevista, você pode soltar, se você pesquisou, você pode sim ser esperto e jogar algumas palavras que aquela empresa costuma, né, utilizar. Conversa com seu colega que trabalhe nessa empresa ou nessa instituição para poder saber, olha, o que eles gostam, né? Qual é o perfil que eles buscam de um candidato. Então, sempre fazer esse benchmarking que é bom, né? Para quem tem filhos, né? Mulheres,
especificamente, né? Homens também, mas assim, as mulheres que ficam nesse dilema, se bota ou se não bota. Tem gente que fala para botar e tem gente que fala para não botar. Exemplo, no meu, eu coloco. Mas, se você não se sentir à vontade e não quiser colocar, não é uma informação que seja imprescindível, indispensável ter. Pode colocar ou não, fica a seu critério. Mas, tem pessoas que pedem para não colocar, por quê? Qual é o cuidado? Porque ali o que está sendo colocado em jogo não é se você tem filho, se você é casada, se você é divorciada ou viúva, se você tem 10 filhos, se você tem um filho, se você não tem nenhum. O que está em jogo ali é o seu lado profissional. Porque você pode ter filho e ser extremamente responsável. Tem pessoas que podem não ter filho e ser extremamente irresponsável. Então, questão de ter filho ou não, não é mais parâmetro de quem é responsável e de quem é irresponsável, tá?